Daí, pessoal, mais uma resolução. As extremidades de uma das diagonais de um quadrado inscrito em um círculo são os pontos 1 e 3 e menos 1 e 1. Então, a equação do círculo é... Então, as extremidades de uma das diagonais de um quadrado que está inscrito no círculo, ou seja, o quadrado está por dentro do círculo. E aí eu quero a equação do círculo. Olha só, sempre que tu precisar da equação de um círculo, ou de uma circunferência, depende da instituição, né, que elabora a questão, chama de círculo ou chama de circunferência. Aí existe uma questão meio de semântica em relação a essas duas palavras, mas enfim, para que tu consiga a equação do círculo ou a equação da circunferência, o que acontece? Tu precisa de dois elementos. Tu precisa das coordenadas do centro e precisa da medida do raio. Então tu precisa dessas duas informações para conseguir elaborar a equação da circunferência. Bom, então como que eu vou conseguir essas duas informações? Bom, aí está colocado ali que o quadrado está inscrito no círculo. Então aí eu tenho um círculo e o quadrado está inscrito nele. Ok. E aí o que acontece? Ele está me dando que 1 e 3 e menos 1 e 1 são extremidades de uma das diagonais. Então, pela natureza desses pontos, né, olha só, 1 e 3 e menos 1 e 1, eu vou colocar aqui, ó, este ponto aqui, eu vou colocar como menos 1 e 1, e este outro ponto aqui, a outra extremidade dessa diagonal, portanto, vou chamar de 1 e 3. Tu podia escolher qualquer lugar, tu podia colocar para cá também, podia trocar esses pontos de lugar, na realidade não vai fazer diferença. Eu escolhi o menos 1 e 1 aqui embaixo e na esquerda. Por quê? Porque se tem um y, um x aqui negativo e aqui um positivo, esse ponto aqui está mais para a esquerda, né, do que esse x está 1 e esse x está menos 1. E eu coloquei ele aqui abaixo porque aqui eu tenho um y igual a 1 e aqui um y igual a 3. Então esse y aqui igual a 3 tem que ficar mais alto. Portanto, essa seria assim a configuração melhor, né, mais adequada de representar. Mas se tu trocar esses pontos de lugar, ou de repente traçar essa outra diagonal com esses vértices aqui, não vai ter problema, tá? Porque tu vai fazer uma resolução algébrica aí, não geométrica, então não vai ter problema. Mas enfim, aí eu tenho então esses dois vértices aí. Eu preciso do centro e do raio. O centro da circunferência está aqui, ó. Então eu consigo perceber claramente que o centro da circunferência, na realidade, é o ponto médio entre esses dois pontos que estão aí delimitando, que estão formando essa diagonal. Então, olha só, o x do centro, na realidade, é o x do ponto médio. E como se calcula ponto médio? Soma os x, portanto, menos 1 com mais 1, e divide por 2. Então, é a média dos x. Então, o x do centro, que equivale ao x do ponto médio, tu faz a média dos x, soma e divide por 2. Menos 1 mais 1, 0, 0 divide por 2, e aí tu vai ter um x do centro igual a 0. E o y do centro, mesmo raciocínio, tu faz a média dos y. Então, tu tem aí um y igual a 1, o outro y igual a 3, 1 mais 3 e divide por 2. 1 mais 3, 4, divide por 2, e aí então tu vai ter o y do centro igual a 2. Então o centro é formado pelas coordenadas 0 e 2. Então já descobri isso aqui, ó, centro. Agora o raio. Como que eu calculo o raio dessa circunferência? Bom, o raio eu posso fazer de várias maneiras. Por exemplo, eu posso calcular essa distância aqui, ó, a medida dessa diagonal, e aí divido por 2. O raio equivale a metade dessa diagonal. Ou também posso fazer direto a distância do centro, ó, até 1 e 3. Ou do centro até menos 1 e 1. Já que eu descobri o centro, né, que é 0 e 2.
Então essa distância aqui, ó, equivale ao raio, assim como essa aqui também equivale ao raio. Ok, então como que eu vou fazer? Eu vou escolher fazer a distância do centro até o ponto de cima aqui, então. Certo? Eu vou escolher fazer o raio por aqui, ó. Deixa eu colocar uma cor diferente, ó. Eu vou escolher fazer o raio por aqui, ó. Certo? Então, um ponto é o centro, que é 0 e 2. E o outro ponto lá é 1 e 3. Vou chamar de ponto aqui V1, né? Vértice 1. Então esse ponto V1 aqui é 1 e 3. E aí eu preciso da distância entre esses dois pontos para calcular a diagonal. Como que se faz distância entre dois pontos na prática? Bom, tu faz a distância aqui, ó, vertical entre os x. De 0 até 1, a distância é 1. De 2 até 3, a distância também é 1. Aí tu vai elevar essas distâncias aqui ao quadrado, vai somar e vai tirar a raiz. Ok? Então é assim, faz a diferença entre os x, de 0 até 1 é 1. Diferença entre os y, de 2 até 3, por coincidência, também é 1. Eleva ao quadrado essas diferenças, e aí soma e tira a raiz. Ok? Então isso vai me dar aí raiz de 1 mais 1. E então esse raio aí, que é a distância entre o centro ali e aquele vértice, é raiz de 2. Tá aí. E agora para eu montar a equação do círculo, já que eu descobri o centro e agora acabei de descobrir o raio. Como tu faz? Bom, tu inicia pela forma reduzida da equação do círculo, que é x menos o x do centro, que eu estou chamando aqui de A. Ó. Isso aqui é A, isso aqui é B. Então, x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual raio ao quadrado. Na realidade, isso aqui é uma descrição, né, de Pitágoras a partir do triângulo retângulo que se forma ali naquela circunferência genérica, conforme tu estudou aí no teu material. E aí, então, eu tenho, substituindo x menos o A é 0, então x menos 0 ao quadrado, mais y menos b, o b aqui é 2, ó. Então menos 2 ao quadrado, igual raio ao quadrado. O raio é raiz de 2, então raiz de 2 ao quadrado. Raio ao quadrado é raiz de 2 ao quadrado, que vai dar 2. Então, melhorando isso, eu tenho x ao quadrado, né? X menos 0 é x, ao quadrado de x ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual a 2. E isso aí, então, é a equação reduzida da circunferência. Se ele quisesse nesse formato, tu ia procurar na alternativa que tivesse essa equação aqui, x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 2. Isso é a forma reduzida. Mas olhando para as alternativas, observe que todas elas são descrições algébricas da circunferência, né? São equações da circunferência na sua forma geral ou normal. Então desenvolvo isso. X ao quadrado continua, x ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado vou desenvolver, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4y, mais o quadrado segundo, mais 4. Já trago esse 2 para cá, né, naquela falsa passagem, menos 2 igual a 0. Aí eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado, né, os termos x e y ao quadrado. Termo em x eu não tenho, então agora vem o termo em y, menos 4y, mais 4 com menos 2 dá mais 2, e isso é igual a 0. Então eu tenho que procurar isso aqui, ó, na alternativa, que é a equação geral da circunferência. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y mais 2. Isso está na letra B. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.